que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. É só assistir o Jornal Nacional hoje que você vai ver. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se tenha respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresente à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que errou é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Chega de diz que diz. Eu tenho um amigo que é um metalúrgico. Se o senhor conhecer, ele vai gostar, que ele tem a seguinte filosofia. O importante é o principal, o resto é secundário. Então, por favor, contra mim, vamos utilizar o principal. Vamos dizer, o Ministério Público tem, sabe, algum documento que mostra que eu comprei um apartamento, tem alguma escritura, foram em alguma imobiliária lá em Santos, foram em algum lugar, pelo amor de Deus, mostrem. O meu problema não é os adversários. Meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam. Eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam. Então, se vocês não têm respeito pelo meu, eu quero que vocês tenham pelo de vocês. E não vale o tanto que vocês vadam para a imprensa. Certo. Eu vi aqui, desculpa, eu vou interromper suas declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui eu estou falando hoje em 2 minutos, político. Doutor Moro. Não, eu estou falando em 2 minutos, doutor Moro, o que se fala de mim há 2 anos, doutor Moro. Mas assim, senhor presidente, tem uma acusação, essa acusação é pública, essa acusação, pela Constituição e pelas leis, ela não tem como manter sigilo sobre ela. Então não existe vazamento em relação a essas ações penais. Não existe. Não tem, o que tem é vazamento proposital. Não, essa tem algum jornalista, pública. que eu não vou citar o nome para não valorizá-los, que eles sabem do que vai acontecer um dia antes. Eu poderia citar o Fausto lá do Estadão, eu poderia citar a revista Veja, eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão, sabe, que sabe das coisas, 3 dias vai acontecer. E meus advogados precisam vir aqui implorar para saber. Há o interesse de vazar, doutor Moro, porque esse julgamento, ele tem que ser pela imprensa. Senão é difícil. Agora, qual é o problema? Eu vou terminar para não tomar o tempo de ninguém aqui. Qual é o problema, doutor Moro? É que essa situação está difícil, sabe, doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa, para ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, é que depois você não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenham um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado, doutor. Senhor ex-presidente, já que o senhor fez essas afirmações, eu vou colocar para o seguinte, senhor: a imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se eventualmente não apareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado
exclusivamente com base nas provas e na lei, e serão levadas em considerações essas declarações que o senhor fez a esse respeito. Certo? Eu espero que o dia que uma nação... Agora, o senhor tem essas reclamações com a imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o fórum próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica, e esses processos são públicos. Só um pouquinho, o senhor, sem querer, talvez entrou nesse processo. Sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou. Mas, senhor presidente, eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor. Ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor. Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que ele sabe, até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhor presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor. Então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não dei a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova de processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? É assim que eu espero, doutor. Então pode encerrar a gravação. Sim. Bom, senhor presidente.